Olá, bom dia, shalom, shalom, a você que vai acompanhar esse estudo juntamente comigo. Hoje, o tema do nosso estudo, se nós tivéssemos um título, seria o poder da bênção. Qual é o peso? Qual é a proporção? Qual é o impacto no mundo espiritual quando o pai, os seus pais, te liberam uma bênção? Então, hoje, nós iremos caminhar na profundidade das Escrituras ao entendimento do que é a bênção e por que hoje isso tem sido tão desvalorizado. Em Gênesis, capítulo 27, a partir do versículo 27, será a base do nosso estudo de hoje. Então, vem comigo, pega sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos juntos na profundidade desse estudo. Gênesis, capítulo 27, versículo 27 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele se aproximou, beijou Isaque e sentiu o cheiro das roupas dele. Abençoou Jacó com estas palavras: Meu filho, cheira como o campo que Adonai abençoou. Portanto, que Deus dê a você o orvalho dos céus, a riqueza da terra, o grão do vinho em profusão. Que os povos o sirvam e as nações se curvem diante de você. Que você se torne o senhor de seus parentes. Que os descendentes de sua mãe curvem-se diante de você. Seja amaldiçoado todo que amaldiçoar e abençoado quem te abençoar. Agora vamos comigo no versículo 38. Esaú disse ao pai: Você só tem uma bênção, meu pai? O pai: Pai, abençoa-me também. Esaú chorou muito alto. E Isaque, seu pai, respondeu: Aqui está, sua casa será da riqueza da terra, do orvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá o seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancar o jugo do seu pescoço. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo do seu pescoço. Bom, vamos orar para a gente poder compreender através do Espírito Santo o que o Senhor está nos dizendo aqui. Pai, em nome de Cristo Jesus, nesta manhã, Senhor, nesse tempo, Senhor, de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa, Pai, falar com aqueles, ó Pai, que vão ouvir, vão ver, vão assistir esse vídeo. Senhor, que eles possam ser impactados pelo poder da Tua Palavra. A Tua Palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra juntas e medula. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a nossa mente seja levada cativa à compreensão, à obediência de Cristo, e que todo pensamento que se levanta contra a mente, contra a obediência de Cristo Jesus, seja, Pai, em nome de Jesus, repreendido na autoridade do nome de Jesus. Mas que esta palavra, Pai, ela caia em bom terreno, ela caia, Pai, em terra fértil, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Gênesis, capítulo 27 e 28 são capítulos intensos dentro da história patriarcal. Veja bem, em que nós vamos ver Esaú e Jacó disputando a bênção de seu pai. Mas o que tinha de tão valioso a ser disputado? Algo que na cultura hebraica ali, na mentalidade do povo hebreu, era mais do que liberar palavras. Olha isso. Era destino, herança, autoridade e futuro sendo liberado. Aquilo que para alguns, como Esaú, não tinha valor, para outros, como Jacó, tinha muito valor. Vamos recapitular um pouquinho a história. Esaú e Jacó são filhos de Isaque. Rebeca, quando fica grávida, em Gênesis 25 vai nos dizer que as crianças brigavam, elas guerreavam dentro do ventre de Rebeca.
Rebeca pergunta para o Senhor, mas o que é isso? Será que vale a pena continuar vivendo sendo assim? E Deus fala com ela, né? Acalme-se, pois o que está dentro do seu ventre são duas nações. O maior servirá ao menor. E nós vamos compreendendo no decorrer da palavra que isso de fato acontece. Esaú é um homem que muitas das vezes em suas atitudes desonra a casa de seu pai, desonra a sua mãe, por se casar com mulheres estrangeiras, algo que era que não poderia acontecer no meio do povo de Israel, mas Esaú, ele tende a fazer isso. Mas a palavra também vai dizer que Isaac, ele preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Mas Esaú, ele é um homem que ele não dá valor nenhum ao seu direito de primogenitura, né? Nós escutamos muito as pessoas dizerem que Jacó, ele roubou o direito de primogenitura de Esaú. Mas ele não roubou. Esaú quis vender. E eu quero que nós caminhemos aqui em fundamento na palavra, para que nós possamos compreender com totalidade, com profundidade, aquilo que o Senhor está nos trazendo nesse dia. Olha aí, Gênesis 25, versículo 31, diz assim, ó. Jacó respondeu, venda-me o direito de primogenitura. Ele está falando para Esaú. Veja, estou a morrer, disse Esaú. De que me adianta o meu direito de primogenitura? Jacó disse, primeiro jure. E então ele jurou, vendendo assim seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu-lhe pão cozido, lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e continuou o seu caminho. Assim Esaú, veja isso, demonstrou pouco valor que sentia pelo seu direito de primogenitura. Gênesis 25, do 31 ao 34. A palavra vai nos expressar isso. E aí, no decorrer da história, nós vamos ver que está chegando próximo. Isaac, ele está já velho, já não enxerga tanto assim mais. E está chegando a hora dele abençoar o primogênito. O primogênito nascido era Esaú. Mas ele vendeu o direito de primogenitura. Não podemos nos esquecer disso. Rebeca escuta o pedido de Isaac para que Esaú faça, né, casse um animal para ele, prepare, e quando ele viesse para servir o seu pai, Esaú seria abençoado com o direito de primogenitura. Mas isso sairia um pouco agora, né, do propósito de Deus. Lembre-se que em Gênesis 25, Deus fala com Rebeca que quem serviria o menor seria o maior, ou seja, era Esaú que serviria Jacó, e não Jacó servia Esaú. Então Rebeca, ela arma ali toda uma estratégia, faz Jacó se vestir como Esaú, ter o cheiro de Esaú, ela prepara um animal para Esaú não, para Jacó, ela prepara um animal para que Jacó sirva Isaac e então receba a bênção. E é onde nós lemos em Gênesis 27, a partir do versículo 27, que Isaac abençoa Jacó como se fosse Esaú. Mas isso já estava dentro dos planos de Deus. E aí entramos então no alvo, no foco do nosso estudo hoje. Por que essa disputa sobre esta bênção? Porque era tão importante para Jacó ter essa bênção? Por que ele valorizava tanto o direito de primogenitura? E por que Esaú desprezava o direito de primogenitura? Primeiro precisamos entender o que significa a bênção do pai. Olha isso. A bênção patriarcal era um ato legal e espiritual. O pai não era apenas o chefe da família, ele era o líder espiritual, ele era o transmissor da aliança, ele era o juiz da casa e ele era o profeta sobre a sua linhagem. Então, queridos, não era simplesmente liberar palavras ao vento. A palavra do pai ali, ela tinha um peso, ela tinha poder de alterar
o destino daquele filho. A bênção que ele liberava determinava liderança material, herança material. Quem carregava a promessa, a quem carregava a promessa da aliança, direção espiritual e direção sobre a família. Então, entre os povos antigos, a palavra do patriarca era irrevogável. Lembrando que Isaac era filho de Abraão, ou seja, ele era parte dessa linhagem dos patriarcas. Assim, quando Jacó recebe a bênção do pai, ele também se torna ali nessa linhagem patriarcal. Então, Abraão, Isaac e Jacó. O primogênito, ele tinha direito de uma bênção específica. Isto é, o direito de primogenitura, a porção dobrada da sua herança, a liderança espiritual da sua família e a continuidade do nome. Queridos, você consegue entender que profundidade é isso aqui? Que potência no reino de Deus o primogênito ele carregava. Veja isso. Ele não apenas era reconhecido como primogênito, mas ele carregava a porção dobrada da sua herança. Ele trazia e carregava sobre ele a liderança espiritual da família. Ele tinha sobre si o código profético da continuidade do nome. E aqui nós podemos compreender por que não poderia ser Esaú. Porque Esaú, desde antes, ele já estava desonrando a sua família quando ele desobedeceu à lei do Senhor, casando com mulheres estrangeiras. E nós vamos ver isso na palavra. E aqui, eu até escrevi aqui que Esaú despreza esse direito que o reino de Deus, que Deus dava sobre o primogênito. Ele despreza isso em Gênesis 25, do 31 ao 34. Então, se ele desprezou lá atrás, como ele poderia ter o direito de primogênito? Se ele já desprezou o direito, ele até tinha, mas ele desprezou. Como ele poderia ter porção dobrada de algo que ele não dava valor? Como ele poderia ser o líder espiritual da família, se ele já tinha, queridos, quebrado a lei do Senhor com suas atitudes e ações? Como ele poderia dar continuidade no nome da família, se ele decidiu caminhar pelo seu próprio caminho? A bênção era mais do que palavra, era destino. Então, Isaac não apenas falou com Jacó, Isaac profetizou sobre Jacó. A palavra abençoar aqui é barar, ou barar, né, do hebraico. Desculpe a minha pronúncia, mas é transmitir poder. Olha isso. Liberar graça capacitativa. Olha, queridos, muda o entendimento do filho. Colocar força espiritual sobre alguém. Determinar o resultado do seu futuro. Então, quando Isaac ele abençoa Jacó, ele não apenas está liberando uma palavra sobre Jacó. Ele está dizendo, olha, eu estou transmitindo poder para você. Eu estou liberando graça e capacidade sobre a sua vida. Eu estou colocando sobre você força espiritual. Eu estou determinando pela palavra o resultado do seu futuro. Queridos, você está conseguindo entender o poder do pai que abençoa o seu filho, do filho que pede, que luta, que dá valor à bênção de seu pai? Hoje, nós estamos vendo isso muito difundido. Antigamente, né, a minha família, nós temos o hábito de abençoar e sermos abençoados. Então, se nós vermos os nossos pais 10 vezes no dia, 10 vezes no dia, nós vamos falar bênção pai, bênção mãe, né? Mas hoje isso tem sido muito difundido. Os pais não conseguem liberar destino sobre os seus filhos, e os filhos não conseguem compreender o poder, a abundância que é
você ser abençoado pelo seu pai. Então veja, quando Isaac abençoa Jacó, ele diz: eu abençoarei e ele será abençoado. Ou seja, não era uma palavra com dúvida, era um decreto. Isso está em Gênesis 27:33. Jacó significa enganador e suplantador. Quando o pai abençoa, queridos, é irrevogável. Então, por que eu falei aqui do significado do nome de Jacó? Porque a bênção determinada por Isaac sobre a vida dele tinha o poder de mudar aquilo que o nome dele dizia sobre ele. Tanto que lá na frente você vai ver que Deus, Gênesis 35, Deus muda o nome de Jacó. Uau, fantástico isso, né? Ou seja, nós podemos entender isso aqui diante da palavra de Deus, que quando o pai libera o destino, o nome também é alterado. Então, quando o pai libera a bênção, o nome também é alterado, porque nome é destino. Qual era o nome de Jacó? Enganador e suplantador. Isso quer dizer, queridos, que ele passaria a vida enganando. Mas quando o pai o abençoa, isso é revogado. E não é o pai quem altera o nome, é o próprio Deus quem altera o nome de Jacó. Mas por uma liberalidade da terra, do seu pai terreno. Então, perceba, a potência que é você honrar o seu pai e a sua mãe. Não despreze o que o seu pai e a sua mãe fazem por você. Ah, Arielle, mas você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe. Entenda, quando a palavra de Deus ela diz, honre o seu pai e a sua mãe, não é condicional ao que eles são ou ao que eles fazem. Eu gosto de dizer, seus pais, talvez não seja tudo o que você queira, mas com certeza eles são o que você precisa. Deus não errou quando escolheu seus pais. Deus não errou quando te escolheu. Quando nós pegamos a palavra de Deus para ter uma compreensão maior sobre isso, nós entendemos que a origem aponta para o seu destino. A sua origem não é nos seus pais, a sua origem é em Deus. Os seus pais foram um meio condutor de te trazer para a terra. Mas se a sua origem aponta para o seu destino, você precisa de olhar para as Escrituras e identificar o que Deus está liberando ao seu respeito. Ficar olhando para o que passou não adianta. Ficar se martirizando pelas dores que você viveu não adianta. Você precisa se agarrar à bênção que os seus pais já te liberou e olhar para o seu futuro. Você precisa de olhar para o seu futuro, pois Deus, Ele é Deus ontem, hoje e será eternamente. Deus está pronto para te abençoar, mas Ele vai te levar a um nível de maturidade, a entender. Queridos, quem desonra não merece ser honrado. Guarde isso no seu coração. Quem desonra não merece ser honrado. Então, honre incondicionalmente daquilo que os seus pais foram, daquilo que os seus pais fizeram, daquilo que os seus pais são, daquilo que os seus pais estão fazendo. Honre. Honre seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Quando Isaac libera a bênção sobre Jacó, como eu disse, é uma liberação na terra, mas que altera aquilo que o céu também está determinando. Veja isso. Mateus, capítulo 6, se eu não me engano, não, capítulo 18, versículo 18, me perdoe, vai dizer, tudo aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, quando o pai libera a bênção, ele está ligando algo ao céu. Mas quando o pai também, talvez, o amaldiçoa, ele esteja desligando algo no céu. Então, entenda isso. O Senhor coloca paz sobre a nossa vida. Ele é o nosso pai. O Senhor te deu um pai terreno. O Senhor te deu um pai espiritual, seu pastor, seu líder. Aquela pessoa que é sua referência. Essas pessoas, elas têm um poder no mundo espiritual para, não vou falar determinar, mas para liberar sobre você um destino profético. Veja isso. O peso espiritual,
Por que que Satanás, ele luta para que você não seja abençoado? Ou para que você despreze a bênção, para que você não dê valor a isso. Porque a bênção paterna, olha isso, ela conferia a identidade, ela definia o propósito, ela liberava a autoridade espiritual e determinava a posição daquele que estava sendo abençoado dentro da família. Por isso, o inimigo, ele sempre vai tentar nos ferir. Como que ele vai tentar nos ferir? Veja, com as nossas figuras paternas, acabei de falar com vocês sobre isso, gerando orfandade emocional, espiritual, quebra de linhagem e distorção na identidade. Por quê? Se ele guerreia contra a sua identidade, se ele guerreia e vence te dizendo mentiras e você acreditando que você não vale nada, que você não é ninguém, que você é rejeitado, que você nasceu para ser abandonado, você nasceu para sofrer, você nasceu para que não rompesse na sua vida, se você acredita nisso, você, queridos, não está deixando de ter fé. Você só está pondo fé no diabo. Guarde isso no seu coração. Quando você crê nas mentiras de Satanás, você não está deixando de ter fé. Você está pondo fé no diabo, que é o pai da mentira. Então, ele vai lutar constantemente para que você tenha uma visão distorcida da sua paternidade, para que você sempre caminhe em orfandade espiritual, ou seja, eu não quero ter nenhuma liderança sobre a minha vida porque eu não quero ninguém mandando em mim. Eu não quero ser pastoreado, queridos. Ser pastoreado é bíblico. Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, ele vai dizer em João 10, versículo 9, que 10, versículo 9, ele vai falar que ele é a porta, mas em João 10, Jesus vai dizer que ele é o nosso pastor e as ovelhas dele o seguem, as ovelhas dele o conhecem. Então, se você rejeita uma autoridade espiritual na terra, será que você não está caminhando também em orfandade diante da paternidade, diante daquilo que Deus está estabelecendo sobre a sua vida? Veja, o Senhor trouxe aqui ao meu espírito um texto. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Deixa eu achar aqui. Achei. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. Olha isso. Hebreus 12, a partir do versículo 5. Diz assim: E também se esqueceram do conselho que lhes fora dado como filho? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele te corrigir, porque o Senhor disciplina quem ama e fustiga, ou seja, ele prova todo aquele que o aceita, todo aquele que aceita como filho. Olha o versículo 7. Considere as provações como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual filho não é disciplinado pelo pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente são bastardos, não são filhos legítimos. Queridos, preste atenção nesse código profético que a palavra de Deus está nos trazendo. Então, às vezes, você está aí pensando que Deus não te ama, pelo contrário, Ele está provando o seu amor em te corrigir, pois Ele corrige o filho a quem Ele ama. Comece a mudar a sua visão, a olhar pelo ângulo, a olhar pela lente da ótica do reino. Veja isso. Um filho sem bênção, sabe o que ele é? Ele não possui identidade. Ele se perde na busca da sua validação, porque ele está o tempo inteiro tentando se validar. Só que ele nunca conseguirá se validar, porque essa validação, essa identidade, essa afirmação, ela vem do Pai, ela vem de Deus.
Ele sempre vai lutar na força do seu braço para ocupar um lugar no mundo. Ou seja, ele vai imprimir muito esforço, ele vai imprimir muito trabalho braçal para que ele consiga o seu lugar no mundo. E é por isso que ele vive ciclos de frustração, porque ele coloca fé em algo e ele vai lutando por aquilo, só que chega ao fim daquilo, ele vê que aquilo não era totalmente como ele imaginou, e ele vai vivendo ciclos de, de perdas, ciclos ali de perceber que as coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria, então ele se frustra. Veja, o que Jacó queria não era riqueza material, o que Jacó queria era um destino. Lembre-se, ele era enganador, ele era suplantador. O que é ser suplantador, queridos? Suplantar está ligado à rejeição. Mas quando nós pegamos a raiz da palavra suplantar, isso vai trazer a ideia de passar por cima da rejeição. Está entendendo? Então, o que Jacó queria não eram as riquezas. Claro, ele já tinha direito a essas riquezas a partir da bênção, mas o que ele queria era um destino. O pai libera destino. A raiz profética aqui que nós vemos em Jacó e Esaú nos revela, queridos, um princípio espiritual. Qual é esse princípio espiritual? Quem valoriza a promessa. Nós vamos ver a distinção disso. Em Jacó nós vemos que Jacó é aquele que valoriza a promessa, é aquele que luta pela promessa, é aquele, queridos, que não suporta ser alguém comum. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você não é alguém comum. Você é filho de Deus. Entenda isso no seu espírito, pelo amor de Deus. Jacó, ele expressa que aquele que entende que a bênção molda o seu futuro. E Jacó dá valor para isso. Mas Esaú, o que Esaú representa? Ele representa aquele que despreza aquilo que é espiritual. Esaú, ele despreza a palavra de Deus sobre a vida dele. Ele despreza a identidade de Deus sobre ele. Ele despreza quem ele é no Senhor. Esaú é aquele que troca o destino por prazer imediato. É aquele, queridos, que vive pelo natural e não pela aliança. Pesado isso, né? Ou seja, ele é superficial. Ele quer simplesmente adquirir aquilo que é momentâneo, aquilo que ele mesmo deseja. Mas ele não quer lutar por aquilo que o Senhor já determinou a respeito dele. Tanto que Esaú, ele é o líder, ele é o cabeça, o chefe dos povos edonitas. E os povos edonitas, a palavra Edom vem de humanidade, vem daquilo que é humano, humanista, ou seja, os desejos do seu próprio coração. A disputa não era apenas por uma palavra, era por quem carregava a linhagem messiânica. Lembre-se que tudo isso, toda essa trajetória de Gênesis até a vinda de Cristo, aponta para Cristo. A bênção no dia de hoje. Qual é o valor dessa bênção no dia de hoje? Qual é o valor que nós damos ao Senhor, as bênçãos do Senhor no dia de hoje? Vou dirigir essa pergunta a você. Qual é o valor que você dá à bênção no dia de hoje? Não precisa de falar, escreva aí no seu caderno. Que valor você tem dado? Veja, a bênção no dia de hoje alinha a vida. Olha, cura a sua identidade. Quebra os ciclos de rejeição. Olha, restaura o seu destino com sua família e estabelece autoridade espiritual. Talvez você já fez não sei quantas renúncias na sua vida. Talvez você já passou por inúmeras ministrações. Só um instante, queridos. Voltei. Veja bem, eu estava dizendo que a bênção no dia de hoje, ela alinha a sua vida, ela cura a sua identidade, ela quebra os ciclos de rejeição. E aqui eu disse,
Talvez você já fez inúmeras renúncias. Talvez você já passou por inúmeras ministrações. Entenda isso, queridos. A rejeição, ela não é apenas um espírito. A rejeição, ela é uma mentalidade que se torna um comportamento. Então, a rejeição, ela também pode ser um cativeiro espiritual. Você precisa de se apropriar das bênçãos. Me dê a bênção. Jacó, que ele lutou pela bênção do pai. Jacó lutou para que o anjo lhe desse a bênção. Lembre-se disso. Então você precisa de não apenas ser ministrado, fazer renúncias. Não, você precisa de clamar ao Senhor para que a sua mente se torne a mente de um filho e não de um escravo. Nós vamos ver isso muito claramente com a nação de Israel quando é tirada do Egito. O tempo inteiro Deus está trabalhando a mentalidade do povo. Entendam, vocês não são mais escravos. Deus estabelece ali o calendário dele. Deus vai falar sobre o Shabat, o dia do descanso. Queridos, ali quando o Senhor entrega à nação de Israel o Shabat como lei, é porque, queridos, escravo, ele não descansa. E Deus determina isso como lei, por quê? Porque eles precisam entender que os filhos descansam no colo do Pai. Talvez você está aí com aquela palavra que eu nem gosto muito de ficar falando, mas, estou aqui, né, na correria, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Mas que Deus não fala comigo. Mas que eu não tenho tempo. Queridos, como dizer ao dono do tempo que você não tem tempo? Saia dessa correria, aprenda a ser filho que descansa no colo do seu pai. A sua alma precisa entrar em descanso. Volto a repetir Salmo 23 para você. O Senhor é o teu pastor e ele não te faltará. Mas ele não te falta em que condição? Quando você recebe o Senhor, Cristo, como pastor da sua alma. Veja o que o texto vai continuar dizendo. Ele me leva a pastos verdejantes. Conduz a minha alma em águas tranquilas, ao lugar do descanso. Ele restaura a minha alma. Talvez você está andando peregrino sobre a face da terra, buscando adquirir, buscando ser alguém, buscando aprovação. Deixa eu te dizer uma coisa, sua aprovação está no Senhor. A sua identidade está no Senhor e você precisa de quebrar esse ciclo de rejeição sobre a sua vida. Mas Arielle, é que eu vivo um deserto constante. Queridos, deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Entenda isso. O Senhor leva Moisés, chama Moisés e diz para ele, vá até o Egito e mande que Faraó liberte o meu povo para me ir celebrar uma festa no deserto. Celebrar uma festa no deserto? Está entendendo que com Cristo, até no deserto se torna lugar de celebração? E aí eu digo para você a frase de um pastor que eu gosto muito de ouvir. Essa não é uma revelação minha, uma revelação dele, mas que eu tenho repetido isso sempre. Queridos, o que te impede de celebrar uma festa ao Senhor não é o deserto que você está vivendo. Talvez é tudo aquilo em você que ainda está debaixo do domínio de Faraó. Então, observe aí, o que em você está debaixo do domínio de Faraó? E entenda isso. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sua libertação, queridos, está em Cristo. E o Senhor usa pessoas para te conduzir a esse nível de libertação. A bênção nos dias de hoje, ela restaura o seu destino familiar. Queridos, aquela família que outrora você fala, não dá. O Senhor, ele tem poder para restaurar o relacionamento. E estabelece a autoridade espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui quem te fala foi alguém, queridos, que passou por toda essa dificuldade. Alguém que enfrentou rejeições, que enfrentou abandono, que enfrentou tudo isso. Mas eu não enfrentei sozinha. Ele me tirou desse lugar. E se ele fez comigo, com certeza, querido, sem sombra de dúvida ou variação, ele pode fazer com você. Quando uma figura de paternidade espiritual ou natural te abençoa, ela está te autorizando a acessar as portas da bênção.
Ela está afirmando a sua identidade. Uau! Ela está decretando o seu alinhamento, o alinhamento do seu coração com o coração de Deus. Ela está te impulsionando ao propósito. Então, como está escrito também no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim, olha, obedeçam aos seus líderes, se submeta a eles, porque eles cuidam da vida de vocês, como quem deve prestar contas. Portanto, torne a sua tarefa uma alegria e não um sofrimento, porque isso não lhe trará nenhum proveito. Ou seja, queridos, até mesmo quando o Senhor, Ele coloca uma liderança que às vezes ela te cobra um pouco, ela te pressiona um pouco, isso é cuidado de Deus em afirmar a sua identidade, em te impulsionar ao propósito que Ele já determinou sobre a sua vida. Em Gênesis 27, do 36 ao 40, Isaac não tinha mais bênção para Esaú. Eu vou te explicar isso aqui. Já estou partindo aqui para o final. Em Gênesis 27, Isaac libera a bênção sobre Jacó. A bênção patriarcal. Por que eu entrei nisso aqui? Porque eu perguntei ao Senhor, falei, pai, mas por que ali Isaac fala que ele não tem mais bênção para dar para Esaú? Veja isso. Porque a bênção que estava estabelecida ali era a bênção patriarcal da primogenitura. E essa bênção, queridos, ela era única, ela era exclusiva, ela era irrevogável. Ela estava ligada à aliança. Gênesis 27, versículo 33, diz que Isaac não tinha mais bênção. Ele fala isso para Esaú. O que Isaac não tinha mais era a bênção daquele tipo de bênção que ele liberou sobre Jacó. Aquele tipo de bênção que ele liberou sobre Jacó era apenas uma. Por quê? A bênção de primogenitura, ela não é dividida. Se você é primogênito que me escuta, entenda isso. A bênção da primogenitura não tem divisão. Ela não é dividida. O Senhor, Ele determinou uma bênção sobre a sua vida, sobre a nossa vida, porque eu sou primogênito. Há uma bênção determinada sobre você, sobre mim. Ah, mas e se eu não sou primogênito, eu não tenho bênção? Tem. A bênção específica para você. É o destino que ele estava liberando. É a linhagem que ele estava liberando. É a bênção da aliança. Por isso, Esaú só recebe uma bênção que vai falar ali, queridos, de um território limitado. Uma palavra de existência e não de aliança. É a diferença entre o destino e a sobrevivência. Mas lembre-se, a culpa disso não é de Jacó. É do próprio Esaú, que decidiu desprezar aquilo que estava sobre a vida dele. Ele tinha o direito de escolha, como nós temos o direito de escolha. E aqui, nesse estudo, você pode parar para pensar. Qual é a sua escolha? Permanecer e lutar pela bênção que o Senhor já determinou sobre a sua vida, se colocar na rota. Porque, queridos, às vezes a gente pensa assim, quem tem promessa não morre. Queridos, morre. Sinto te informar que morre. Porque a promessa é uma parte do contrato. Existe a outra parte do contrato, que é obedecer. Então, você precisa obedecer. Se você tem a promessa, como Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, mas ele decidiu desprezar. Ele escolheu não viver. Então, quem tem promessa, não é apenas ter a promessa é uma parte do contrato. Você precisa também de obedecer. Por isso Deus vai dizer a Israel, ouça, ó Israel. Ele não está dizendo apenas para Israel ouvir com os ouvidos, ele está dizendo, ouça e obedeça. Por isso Jesus vai dizer, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então todo aquele que diz que me ama, mas não me obedece, este é mentiroso.
Então não adianta simplesmente eu saber os mandamentos do Senhor, eu compreender a palavra do Senhor. Eu preciso de me mover, eu preciso de obedecer. Toda ação de Deus requer uma reação do homem. E nessa reação, a bênção, ela é concretizada. Então, em Gênesis 28, 3 e 4, você vai observar que Isaac abençoa novamente Jacó. Mas olha que interessante. Gênesis 28, versículo 3 e 4. Eu vou abrir aqui com você, para que nós possamos chegar ao final desse estudo aqui. Gênesis 28, versículo 3 e 4. Vai dizer assim, ó. Isso é Isaac falando para Jacó. Vou ler a partir do 1 ao 4. Por isso Isaac chamou Jacó e depois de abençoá-lo, ordenou: você não deve escolher uma mulher dentre as mulheres dos heteus. Vá agora à casa de Betel, pai de Betuel, casa de sua mãe, e escolha ali uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 3. Que Eu Shaddai o abençoe, torne você fértil, aumente seus descendentes, até que se torne uma assembleia de povos. Que ele dê a você a bênção concedida a Abraão. E a bênção concedida a Abraão, a você e aos seus descendentes, que estarão com você, para que tome posse da palavra pelo qual viaja, a terra que Deus dá a Abraão. Uau! Aqui ele está dizendo que a bênção do El Shaddai, isso significa a bênção do Deus que é todo suficiente. Sabe o que Isaac estava declarando sobre Jacó? Ele estava declarando que Deus era suficiente para Jacó. E aqui eu te faço uma pergunta. Deus é suficiente para você? Se tudo te faltar, se tudo aquilo que você sonhou não acontecer, ele permanece sendo suficiente para você? Por isso, Jesus vai nos ensinar. Busque, ame. Vamos falar do busque. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Veja isso. Se você amá-lo, queridos, acima de tudo, isso aqui, ó, da terra, não te frustra, porque os seus olhos estão fixos nele. Então, Isaac, ele está aqui dizendo para ele que Deus é suficiente. Sabe o que é isso? Ele está ampliando, ele está liberando sobre ele a bênção de ampliar, multiplicar, expandir fronteiras, sustentar no processo. Ele está dizendo, o El Shaddai te sustentará em todo o processo. E que processo Jacó viveu, não é? Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. É a bênção para a caminhada, não para a possessão familiar. Aqui essa bênção estava falando sobre a trajetória de Jacó, não para a possessão da família. É a bênção da aliança patriarcal completa, da herança da terra, da multiplicação de descendência e da realização do propósito. Entenda isso. Há níveis diferentes de bênção. Primogenitura, possessão e destino. Aliança abrâmica, propósito e missão. A bênção de El Shaddai, provisão, crescimento e sustentação. E Jacó recebeu todas elas. E você? Qual é a sua bênção? O que o céu já determinou ao seu respeito? O que os seus pais dizem sobre você? O que Deus diz sobre você? Arielle, eu não sei. Então, queridos, mergulhe nas Escrituras, pois
Nas Escrituras existem mais de 8.000 promessas ao seu respeito. Você precisa crer, se posicionar na rota dessa promessa. Você precisa de obedecer. E você precisa amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não se desvie, não desista, permaneça. Que você possa, queridos, nesse dia, compreender o poder dessa bênção sobre a sua vida. E aqui eu finalizo com você, declarando que o Eterno te abençoe, que essa porção possa ministrar o seu coração, que essa porção fale profundamente ao seu coração e que você possa se lembrar das promessas, se colocar na rota da promessa. E lembre-se, o El Shaddai, o Deus que é todo suficiente, Ele fará todo o trajeto com você, porque Ele nunca te abandona, Ele nunca te abandona. Eu quero encerrar com a palavra do Senhor que está no livro de Isaías. Abra aí comigo. Isaías 45, a partir do versículo 1, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja mão direita ele tem segurado, para subjugar as nações diante dele e despir os reis de suas vestes, para que as portas se abram à frente dele e nenhum portão seja barreira. Olha isso. Eu declaro sobre você essa palavra. Eu irei à sua frente, aplainando as colinas, derrubando os portões de bronze, despedaçando as barras de ferro. Darei a você tesouros amontoados nas trevas, riquezas secretas e escondidas, para saber que eu, Adonai, o chamo pelo nome. Uau! Que o Senhor libere sobre você as riquezas escondidas, os tesouros encobertos, e que você se lembre que Ele não te chama pelos rótulos do seu passado, Ele te chama pelo nome. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.